né? Ontem eu estava conversando com uma psicóloga que ela mora no Ceará, e ela estava me dizendo que o estado do Ceará, né, foi uma novidade, honestamente, foi uma novidade para mim, que o estado do Ceará está incentivando as empresas, né, a buscarem a certificação de empresa que promove saúde mental no trabalho. A certificação que foi estabelecida, né, pela Lei 14.831, que foi sancionada no dia 27 de março desse ano, né? Claro que agora a lei está no processo de regulamentação, mas mesmo nesse processo de regulamentação, né, ela já traz algumas orientações, algumas diretrizes que você, psicóloga, pode sim já estar preparando as empresas nesse sentido. Tá? Então, veja, o Estado do Ceará está estimulando as empresas, né? Isso, daqui a pouco, outros estados também vão ter a mesma postura, vão incentivar também as empresas a buscarem a certificação da Lei 14.831. Por quê? Porque você sabe, né, que aumentaram em mais de 38% o ano passado os afastamentos por motivos de transtornos mentais relacionados ao trabalho, junto ao INSS. Então, esses afastamentos, eles têm um custo para a economia e têm, então, como consequência, um custo para o Estado, um custo para a sociedade, e claro que os governos vão começar a estimular as empresas a buscarem essa certificação. Um outro dado bem importante também é em relação ao aumento dos casos relacionados aos assédios no trabalho, né? Nos últimos 3 anos, aumentaram em mais de 600% assédios relacionados ao trabalho que foram levados como reclamatória trabalhista. Então, o TST registrou um aumento de mais de 600% de reclamatórias trabalhistas relacionadas aos assédios, né, vamos dizer assédios, porque não é só um tipo, né, aos assédios no trabalho. Então, existem tantas oportunidades para você, psicóloga, prestar serviço para empresas, né? E sim, fazer 10 mil reais por mês, e eu provo isso para você. Eu tenho várias alunas mentoradas que já estão até acima desse valor, né? Em breve elas vão estar aqui fazendo live, compartilhando com você também esses resultados. E se você ainda não sabe como vender, né, e executar os seus serviços para empresas em saúde mental ou em desenvolvimento humano, você está perdendo, sim, a oportunidade de fazer 10 mil reais por mês. E por que é importante, né, você ter clareza de quais são as etapas, né, que são essenciais para um trabalho de prestação de serviço para empresas e que, sim, vão te proporcionar fazer 10 mil reais por mês, né? Porque eu já disse para você das muitas oportunidades que estão aí no mercado. Eu falei das oportunidades relacionadas principalmente, né, à legislação, a Lei 14.831, que incentiva as empresas a terem uma certificação como promotora de saúde mental, como uma empresa que promove a saúde mental no trabalho. Falei para você também, né, da NR1, da norma regulamentadora 1, que incluiu agora, né, os riscos psicossociais. Então, hoje, para que uma empresa possa, né, estar ok em relação à legislação, ela tem que ter, né, um programa de gestão de riscos na empresa que incluam ações para prevenir, né, os riscos psicossociais, ou seja, riscos que podem levar o funcionário a adoecer mentalmente, a gerar um sofrimento psíquico, relacionados também ao assédios no trabalho. Então, essas alterações na legislação vão afetar diretamente o nosso trabalho junto às organizações. Além dessas mudanças na legislação, né, que estão relacionadas mais à saúde mental no trabalho,
Existem outras oportunidades que estão aí no mercado, como, por exemplo, né, desenvolvimento humano e organizacional. 49% da verba de uma empresa, né, para treinar e desenvolver os seus funcionários, 49% são destinadas para desenvolver lideranças. Veja, quase 50% do montante que a empresa tem para a área de treinamento e desenvolvimento são direcionadas para desenvolver líderes. Uma outra informação importante, tá? 43% da verba que as empresas têm em desenvolvimento humano, né, orçados lá, né, no orçamento para desenvolvimento humano e treinamento, são destinadas para quê? Para contratar consultoria. Então, quase 50% dos treinamentos, dos programas de desenvolvimento que são realizados nas empresas são por meio de contratação de consultores e consultoras. Isso é uma pesquisa da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, uma pesquisa nacional que a BTD divulgou no site esse ano. Foi feita o ano passado e ela divulgou esse ano. Então, os números estão aí, estão mostrando para você das muitas oportunidades que a gente tem, né? Então, essas etapas são importantes. Qual que é a primeira etapa quando você quer vender, né, e executar serviços para empresas em saúde mental no trabalho e desenvolvimento humano e organizacional? Primeiro de tudo, né, uma etapa importante é você procurar entender qual é a necessidade da empresa. Parece meio óbvio, né? Mas, Ana Silvia, entender a necessidade da empresa, isso é tão óbvio. Não é tão óbvio assim, tá? Por que eu digo para você que não é tão óbvio, tá? Porque, veja, quando uma empresa traz uma necessidade para você, ela traz uma demanda para você, a empresa ela está envolvida naquela situação. Então, ela não tem, a empresa não, as pessoas que trabalham na empresa, né? Porque não existe uma entidade chamada empresa que fala, pensa, né? O que existe são pessoas, né, que estão ali na empresa e que têm uma percepção sobre um problema, uma situação que está ali gerando alguma dificuldade, alguma dor, né? Lá na organização, lá na empresa. E eles trazem para você essa demanda conforme a percepção deles. Mas eles estão envolvidos na situação. Eles não têm um distanciamento para realmente trazer essa informação, às vezes de uma forma tão imparcial, tão precisa também. Mas tudo bem, a gente acolhe, a gente procura entender, né, procura ouvir o que eles estão trazendo. Mas é importante que você use de algum método onde você possa buscar ter mais clareza sobre o que realmente a empresa está pedindo. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Durante a pandemia da Covid-19, né, a gente estava 100% online, ainda não tinha liberado o trabalho presencial. Eu tive a demanda de uma organização que é nova, eu nunca tinha atendido aquela empresa, né? Na verdade, é uma organização, não é uma empresa. Eles me procuraram, fizemos uma reunião online, e a princípio, qual era a demanda da empresa? A princípio, a demanda da empresa era: nós estamos precisando de uma pesquisa de clima organizacional. Só que quando eu fui entender, ouvir a empresa e fiz as perguntas, né, com base no meu método PSI, onde eu tenho um roteiro também de perguntas que eu faço para a empresa, nesse primeiro contato, para eu poder entender melhor a demanda da empresa, eu percebi que a necessidade da empresa não era uma pesquisa de clima organizacional. A necessidade que a empresa tinha era
um diagnóstico organizacional, de poder realmente fazer um diagnóstico com foco em desenvolvimento humano e organizacional, integrando com o planejamento estratégico da empresa, considerando as mudanças que estavam ocorrendo na empresa e também objetivos que a empresa gostaria de atingir a curto prazo e médio prazo. Então, veja, numa conversa, numa escuta mais apurada e com um método que foi me ajudando a ter clareza de qual era realmente a necessidade da empresa, eu pude falar para a empresa a minha percepção, né, que não era uma necessidade de pesquisa de clima organizacional, argumentei com a empresa o porquê que eu entendia que não era pesquisa de clima, que era um diagnóstico organizacional que deveria ser feito, ok? E no primeiro momento eu estava com uma gerente e o psicólogo dessa organização e fez sentido para eles. No segundo momento, eu elaborei a proposta e aí eu trouxe numa outra reunião, que daí estavam presentes os 2 diretores dessa organização, apresentei a proposta de intervenção, como que eu iria desenvolver a consultoria ali na empresa, e foi aprovada. Então, não tem a crença de que o que a empresa traz é realmente o que ela precisa, nem sempre. Por isso que essa primeira etapa é você poder entender a necessidade da empresa, de realmente você poder ter um método que te ajude a entender essa necessidade da empresa, que te ajude também a ter clareza assim, o que está sendo dito nas entrelinhas, o que a empresa está pedindo, que ela acredita que é uma coisa que ela